Olá, bom dia. Eu sempre gosto de perguntar o que você está fazendo de almoço. Estamos respeitando a sazonalidade? Sabia que o alimento sazonal é aquele que menos agrotóxico tem e é aquele que Deus fez para a gente comer hoje? Porque o hoje é o mais importante. Amanhã não chegou e ontem já passou. Não é? Doutor Perfeito, Gustavo perfeito. Trevisan, estávamos falando disso, que o hoje, por isso que chama presente. E você pode estar participando conosco sempre. Manda seu e-mail, tvcn.saopaulo@cançãonova.com. Estamos aqui para responder suas perguntas, dúvidas. Mande todas as questões aqui do que você tem visto nos programas com o Dr. Gustavo Trevisan, que vai ser assim muito interessante. Ele vai ser obrigado a voltar. A gente está aqui negociando, porque cada uma dessas pautas ele diz que dariam horas de conversa, então verdade, já viu, né? É verdade. Bom, querido, passamos pela pandemia, mas ainda estamos, né, de uma certa maneira... Os vestígios, né? Nos vestígios, né? Vamos falar um pouco dos impactos na família? Né? Quais foram os principais distúrbios? O que aconteceu assim, na sua visão, nas famílias nesse período? O que foi pior? Como que isso impactou a educação dos filhos, os relacionamentos, marido, mulher, pais e filhos? E como é que o tempo vai reverter tudo isso? Eu costumo dizer o seguinte. Bom, primeiro é um prazer mais uma vez estar aqui, né? Um abraço para quem está em casa nos vendo, nos assistindo. Eu costumo dizer o seguinte: quando sua casa está bagunçada, tá uma bagunça, as coisas fora do lugar, sujo, mas você está fora de casa, aquilo fica distante. Você sabe que está bagunçada. A gaveta que eu preciso arrumar. Você sabe que está lá, que está bagunçada. Uma hora aquilo vai ter que ser revisto, mas você está fora de casa, está viajando, ou só volta para casa para dormir. Então, a bagunça que está dentro de casa não vai fazer muito sentido para você arrumar naquele momento. Aí veio a pandemia, né? E a pandemia falou o quê? Queridos, para casa. E eu falo no sentido simbólico. Às vezes o casamento, o relacionamento pais e filhos, estava bagunçado, as coisas fora de ordem. E aí, de repente, a gente não olhava para aquilo porque os afazeres do dia, trabalho, e a gente só olhando para fora. E aí vem um tempo que nos é convidado a olhar para dentro, né? E não só olhar, como conviver. E aí a gente começou a viver nessa casa bagunçada. E essa casa representa as nossas relações familiares, às vezes, relação pais e filhos, marido e mulher, né? E duas coisas aconteceram. A primeira, a gente teve que trocar o pneu com o carro andando. Né? Verdade. Ou seja, consertar nosso relacionamento no meio do fogo acontecendo. Ou a segunda, adoecer. Né? E o que eu chamo de adoecimento aqui é levar um susto. Poxa, como assim? E por isso nós aumentamos o número de pessoas com depressão, com ansiedade e, infelizmente, de divórcios também. A gente está com a estatística aí que não nos deixa mentir. Então, o impacto, acho que o principal na pandemia é a gente começar a conviver nessa casa que a gente mesmo bagunçou. Né? E por que nós mesmos bagunçamos? Porque nós optamos por hábitos que não são tão saudáveis assim. E aí, aquilo que a gente estava conversando um tempo antes, acho que até na rádio a gente falou disso. Imagina que você passa o dia inteiro tomando sol sem protetor. Fica tudo vermelho, e nós que somos clarinhos, desse jeito, com qualquer solzinho, fica um camarão, né? No dia seguinte, aquela brisinha do sol nascendo, 6h30, 7 horas da manhã, nos incomoda, que a gente já quer sair. Ao passo que se não tivéssemos ficado o dia inteiro anterior no sol, tranquilamente a gente sairia no sol. O que acontece é que a pandemia fez isso. Ela nos deixou muito mais sensível às coisas. Então, coisas que não nos incomodavam, passou a incomodar dentro de casa. Coisas que incomodou muito mais, e coisas que incomodavam muito, ficou insuportável. Né? Então, foi uma oportunidade de organizar a casa.
mas aqueles que não têm essa habilidade ou não tiveram essa habilidade, infelizmente sucumbiram numa doença, num divórcio, numa separação. E eu percebi que pais começaram a observar mais os filhos, né? Falaram, meu Deus, meu filho faz isso, começou agora, e é difícil a gente falar, não, ele sempre fez isso. Você que não via, você que não percebia. Então, é uma oportunidade da gente perceber também quem são as pessoas que dividem o nosso dia a dia dentro da nossa casa, né? E é claro que quando a gente começa a olhar para dentro e está desorganizado, algumas coisas como doenças, por exemplo, começaram a aparecer, né? A ansiedade, a depressão, né? E a gente começa a ter que conviver com um filho 24 horas por dia, tendo que trabalhar, né? E aquele filho que antes obedecia mais a babá ou a professora ter que obedecer também. Então, essa hiperconvivência, ela trouxe coisas boas e também coisas ruins. Mas a gente levantou muitos fatores que precisam, muita informação. O que está bom, permaneceu bom. O que está ruim, foi o momento de melhorar. E se não foi, ainda é. Porque a gente não pode sair e deixar a casa bagunçada, porque é para onde a gente vai voltar. E aqui eu já quero dizer para você que nos vê, que nos assiste, você que está sempre ligado na Canção Nova, e eu sei que a Canção Nova ela tem como um valor importante a família, né? Porque nós sabemos o quanto que a família é importante, e mais do que isso, quando a Canção Nova fala sobre família, é baseada em alguns princípios bíblicos de valores cristãos. Mas a ciência também, em contrapartida, entende que a família é o protótipo do mundo. Nós começamos a enxergar o mundo a partir da convivência com as nossas famílias, né? Então, que mundo é esse que nós estamos mostrando para os nossos filhos, maridos e esposa? Portanto, a pandemia nos trouxe essas informações, nos trouxe esses dados de que, olha, a casa está bagunçada, se você não quiser padecer nessa bagunça, arrume agora. E como que a gente arruma? Pergunta, hábitos bons. Então, por exemplo, coisas que a gente não fazia questão de refeições juntos, né? Isso se torna agora muito importante. Coisas que a gente não fazia questão, por exemplo, de gastar tempo com os nossos filhos, né? Mas Gustavo, eu tenho pouco tempo e o importante é a qualidade. A gente escuta isso. Aí eu falo o seguinte, tá bom, então fala pro seu chefe que você só vai trabalhar 1 hora por dia, mas muito bem. Muito bem. Não, adorei. Então, chefe, olha, eu vou trabalhar 1 hora por dia, mas com qualidade. Veja se ele vai querer. E por que a gente acha que os filhos vão querer? Né? Os filhos não vão querer. Então, eu acho que a pandemia nos trouxe essa ideia de que a casa que nós precisamos cuidar não está fora da gente. Mostrou valores, né? Mostrou valores. O quanto que é importante. Né? E no final, é o que importa, né? É o que importa. Então, é a dica que eu quero dizer. Não espere uma próxima oportunidade. Não queira novamente trocar o pneu com o carro andando. Então, se tem coisas fora do lugar dentro da sua casa, não deixe para depois, porque amanhã a gente não sabe. Começou o programa dizendo isso. É aqui e agora. E a família, ela é uma prioridade para a gente. Exato. A família, ela cura e também pode produzir doença mental. Exato. Programa Mais Saúde com esses temas que estão cada dia melhores. Muito obrigada, Gustavo, pela sua participação. E lembrando que você pode estar participando, mandando seu e-mail para TVCN. Eu já estou vendo um Portugal passando pela minha frente, como quem diz, não esquece de mandar um beijinho grande para os nossos irmãos portugueses. Gente, eu amo vocês. Graças a Deus as coisas aí também estão melhorando, que eu tenho amigos portugueses que têm me contado um pouco, e louca para viajar. Vocês não têm noção. Ai, de comer aquelas coisas. Como se come bem em Portugal? Não, muita coisa se faz bem em Portugal. Gente, comida funcional, comida de verdade. Eu digo, impecável. Bom, tvcn.saopaulo@cançãonova.com. E lembre-se, toda vez que você estiver comprando um dos nossos produtos de evangelização e livros, você também estará ajudando a comunidade Canção Nova a atingir os seus 100%.
do projeto da M Almas. Espero vocês no próximo programa.